Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa semana a gente vai iniciar o Plano de Estudo Tutorado, o PET volume 7, e vamos trabalhar a semana 1 e a semana 2 voltado para o terceiro ano do ensino médio, e vamos trabalhar um pouquinho sobre os ciclos biogeoquímicos. Quando a gente pensa de ciclos biogeoquímicos, vamos entender um pouquinho o que é isso, né? A biogeoquímica é a ciência que vai estudar os processos químicos, que ocorrem na atmosfera, na hidrosfera e mais especificamente nos fluxos e os elementos entre eles. E os ciclos biogeoquímicos, eles representam o movimento entre os elementos químicos, entre os seres vivos, e a atmosfera, a litrosfera, a hidrosfera do planeta. E uma característica fundamental dos ciclos biogeoquímicos é o fato que os componentes bióticos e abióticos eles estão intimamente interligados. E aqui eu tenho na imagem mostrando para vocês o exemplo dos 4 ciclos muito importantes na nossa vida, que é o ciclo da água, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do carbono. Então, a gente tem como exemplo esses 4 ciclos e que vocês vão encontrar detalhado passo a passo de cada um dos ciclos na apostila do PET volume 7, tá bom, pessoal? E aí a nossa apostila trouxe algumas questões para a gente estar discutindo sobre os ciclos biogeoquímicos. E na questão 1 trouxe assim: nos últimos 50 anos, as atmosferas de inverno e na Península Antártica subiram quase 6 graus Celsius, ao contrário do esperado. O aquecimento global tem aumentado a precipitação de neve. Isso ocorre porque o gelo marinho, que forma um manto impermeável sobre o oceano, está derretendo devido à elevação de temperatura, o que se permite que mais umidade escape para a atmosfera. Essa umidade cai na forma de neve, logo depois de chegar a essa região. Certas espécies de pinguim precisam de solos nus para construir seus ninhos de pedregulhos. Se a neve não derrete a tempo, eles põem seus ovos sobre elas. Quando a neve finalmente derreter, os ovos se encharcam de água e goram. Da Scientific American Brasil, ano 2, número 21 de 2004, da página 80, com algumas adaptações. A partir do texto acima, analise as seguintes afirmativas. Número 1. Aumento da temperatura global interfere no ciclo da água e na Península Antártica. O que acontece? Ela não está certa, porque o aquecimento global ela não vai interferir diretamente no ciclo da água. Ela vai estar Ela vai passar do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, só que de uma maneira diferente. O tempo como esse processo vai acontecer é o que vai mudar, ou de maneira mais lenta ou de maneira mais rápida, só que não está interferindo o processo do ciclo da água diretamente, tá bom? Então a 1 está errada. 2. O aquecimento global pode interferir no ciclo da vida de espécies típicas da região de clima polar. O que vai acontecer? Realmente, ela pode acabar interferindo sim, tá? Então, por quê? Porque ou derrete, ou tá quente demais, Então, acaba, como o próprio texto trouxe, dos ovos, se o gelo não derreteu, ela vai colocar o ovo sobre o gelo e vai acabar gorando o ovo. Então, tá interferindo no ciclo da vida dessas espécies daquele local. Então, a 2 está certa. A 3. A existência de água no estado sólido constitui fator crucial para a manutenção da vida em alguns biomas. Fundamentalmente correto, gente? Se eu não tenho em estado sólido, como no caso da Antártica, como que vai algumas espécies, a manutenção da vida ali vai sobreviver. Então, se a gente for analisar quais são as afirmações corretas, a única correta é a 2 e a 3, alternativa D. Questão 2.
A dinâmica do ciclo do carbono é muito variável, quer no espaço, quer no tempo. As emissões de carbono ocorrem devido às ações dos seres vivos ou devido a outros fenômenos, como a erupção vulcânica, que, por exemplo, provoca um aumento temporário do carbono na atmosfera. O sequestro, que é a absorção do carbono na atmosfera, o CO2, é feito principalmente pelos seres clorofilados, que no processo de fotossíntese sintetizam uma molécula de glicose, C6H12O6, para manter organizado por um longo prazo de carbono que foi retirado da atmosfera. É aconselhável a controlar a atividade vulcânica, b. transformar as florestas em zonas agrícolas. Não é aconselhável. O que acontece? Não tem como é aconselhável. Como que eu vou controlar a atividade vulcânica? É uma coisa incontrolável, gente. Então tá errado. B. Transformar as florestas em zona agrícola também não é viável, porque eu tô retirando a vegetação natural e que vai ajudar a contribuir por mais CO2 na atmosfera. C. Instalar hortas em grande parte das residências. Será que é o mais viável? B. Impedir o desflorestamento e estimular o reflorestamento? Muito bom, né? E. Diminuir a biodiversidade, facilitando os cálculos sobre atividade respiratória? Também não. Vou matar várias espécies para me poder diminuir, vamos supor assim, pessoas que estão respirando para não faltar o oxigênio? Também não. Então a única alternativa que é aconselhável para esse caso, para manter organizado por um longo prazo o carbono que foi retirado da atmosfera, é o quê? Impedir, o desflorestamento e estimular o reflorestamento. Porque se eu impedir o desflorestamento, a atividade extrativista, e estimular o reflorestamento, estão fazendo o quê? Estão falando de ações que podem manter o ciclo natural inalterado, ou pouco alterado, causando pouco dano ao ambiente. Alternativa D. Questão 3. A ureia é importante fonte nutricional na agricultura e na pecuária, sendo usada como fertilizante no solo e como alimento para vários animais que também produzem e excretam ureia. Letra A. Nomeie e define as duas principais etapas de decomposição da ureia no solo. Então, o que acontece? Eu tenho duas etapas importantes que eu consigo aqui identificar na própria imagem. Eu tenho a amonização. O que é a amonização? É a decomposição da ureia por bactérias no solo, que ele vai produzir NH4, certo? Então, é das principais etapas, é a amonização. E depois eu tenho a nitritificação, que é a oxidação. Então, ele vai oxidar o NH4, pelas bactérias nitrificantes, que a gente chama, que são as bactérias nitrificantes no solo, que vai gerar o NO3. Então, os dois processos do ciclo do nitrogênio que eu tenho, que vai fazer essa decomposição, é a amonização e a nitritificação. Identifique dois tipos de substâncias orgânicas nitrogenadas sintetizadas pelos vegetais a partir dos nutrientes gerados pela decomposição da ureia. Então, quando eu tenho a decomposição desses nutrientes da ureia, eu tenho dois tipos de substância. Eu tenho proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, que vão ser sintetizados ali, tá bom? Na questão 4. A prática de queima de palha de cana-de-açúcar para facilitar a colheita deve ser extinta do estado de São Paulo por causar danos ao meio ambiente. Estes danos estão diretamente relacionados com o aumento de compostos nitrogenados no solo com amônio e nitrato? Não, porque eu estou falando de queimada, então não é o caso. B. A redução da evaporação da água no solo não é porque eu estou queimando que vai estar evaporando mais. Vai estar relacionado em algum momento, mas não ali diretamente relacionado, tá? C.
O aumento da matéria orgânica na superfície do solo provocado pela queima da matéria vegetal? Também não. Porque a matéria orgânica vai estar queimada, não tem o que utilizar de matéria orgânica, né, pessoal? D. A redução da erosão na área provocando o estímulo de cinza na superfície? Também não. E E. O aumento na concentração de gases tóxicos na atmosfera provocado pela combustão da matéria orgânica? Isso está diretamente relacionado, porque a queima da palha, da cana-de-açúcar, ela vai fazer o que? Ela vai intensificar a concentração dos gases tóxicos na atmosfera, como por exemplo o gás carbônico, o CO2. Então a alternativa correta é a letra E. 5. As nações do mundo têm discutido a possibilidade de os países ricos e poluidores pagarem impostos ao país em desenvolvimento que mantiverem ou plantarem floresta. Essa seria uma maneira de amenizar a contribuição dos países poluidores para o efeito estufa, o fenômeno responsável pelo aquecimento da Terra, pois as plantas, ao crescerem, retiram da atmosfera o principal elemento responsável por esse efeito. O elemento do qual o texto acima se refere faz parte de qual ciclo? Então, a gente sabe que qual que é o elemento mais emitido dos poluentes é o gás carbônico, né? Então não tem nem dúvidas dessa questão, que é a letra B. Questão 6. A cidade ideal seria aquela em que cada habitante pudesse dispor, pelo menos, de 2 metros quadrados de uma área verde, dados da OMS. Curitiba supera essa meta com cerca de 55% de metros quadrados por habitante. A política ambiental da prefeitura dessa cidade prioriza a construção de parques, bosques e praças, que além de proporcionar áreas de lazer, desempenham funções como amenizar o clima, melhorar a qualidade do ar e equilibrar o ciclo hídrico, minimizando a ocorrência de enchentes. Letra A. Explique como as plantas das áreas verdes participam do ciclo hídrico, indicando as estruturas vegetais envolvidas nesse processo e as funções por elas exercidas. Então, o que acontece? As plantas, elas absorvem propriedades dos solos, né? Entre elas águas e sais minerais, através da raiz. E a água é o que é levada até as folhas, onde o que elas vão fazer o quê? Perder por transpiração. Então aqui essa imagem que eu coloquei, ela mostra muito bem isso. Então o que acontece? Eu tenho um solo, o solo é rico em água e sais minerais, as raízes elas vão absorver essa água, o CO2, que vão levar aqui em torno do xilema até, né, os vasos vasculares das folhas, que vai possibilitar que ela produza o CO2, H2O, né? E seja liberado por transpiração. Então é esse. A estrutura, então, é o que? As raízes e as folhas que vai estar ajudando, fazendo absorção e transpiração. A B. Qual seria o destino da água da chuva não utilizada pelas plantas no ciclo hídrico? Então, o que vai acontecer? Então, ela vai para a atmosfera, por forma do que? De evaporização. Então, penetra nos lençóis freáticos, vai para o rio, para os lagos, para os mares. Então, essa água, ela tem o que? Um destino? A atmosfera. Gera a chuva novamente, né? O que é o ciclo da água natural, para cair novamente. Então, é super fácil, né? Então, ela cai no lençol freático, fica lá até ocorrer a transpiração novamente, a evaporização da água, vira chuva e assim sucessivamente, tá? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixa de se inscrever no canal e a continuar, né, acompanhando esse finalzinho, a reta final do plano de estudo tutorado. E até a próxima!